Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa EBD. Nós somos a primeira igreja batista no Grajaú. Estamos situados na rua Grajaú, número 67, no bairro do Grajaú, na região da Grande Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero mais uma vez te dizer que enquanto estamos nesse momento apresentando essa aula no domingo, 9 horas da manhã, está acontecendo na nossa igreja, na sede da nossa igreja, a nossa EBD presencial. Se nada te impede de estar conosco naquele local, venha participar da nossa EBD presencial e eu te convido a fazer isso no próximo domingo, que você esteja conosco. Se você está assistindo essa aula e acha que ela é uma aula que te ajudou, que foi importante para você compreender algum conceito bíblico, mande o nosso link dessa aula para outra pessoa que você também acredite que precisa estudar a palavra de Deus. Todos nós somos convidados a estudar a palavra de Deus. E hoje, na lição de hoje, que estamos trabalhando dentro do tema Examinar as Escrituras, nós vamos pensar o que Jesus fez com a Bíblia dele. Será que Jesus usou a Bíblia? Será que Jesus é mencionado na Bíblia? Será que Jesus é, aparece lá nos evangelhos e antes dele nada foi falado sobre ele? Nós vamos olhar isso hoje e eu posso te adiantar. Nossa lição hoje é essencialmente bíblica. Nós vamos ver vários textos bíblicos ao longo da nossa lição e eu te convido a manter a sua Bíblia aberta e tente anotar as referências que eu vou apresentar durante a aula e depois volte e confira na sua Bíblia se tudo que nós apresentamos aqui está de acordo com a palavra de Deus, porque é assim que deve ser feito. Sempre que alguém mencionar um texto bíblico, você precisa examinar aquele texto. E sempre, como nós já falamos em outra aula, olhe todo o contexto daquele texto apresentado e veja se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então eu te convido, vamos fazer uma grande jornada pela Bíblia hoje e eu quero te convidar a nos acompanhar. Bom, nosso tema é o que Jesus fez com a Bíblia dele. Então, centralmente, o autor quer apresentar, primeiro, as profecias a respeito de Jesus e o cumprimento delas. Depois, como Jesus tratou durante o seu ministério as Escrituras, como é que ele agiu em relação às Escrituras, como é que ele usou as Escrituras e, por fim, como é que ele faz a aplicação dessa Escritura no seu dia a dia. É isso que nós vamos olhar hoje nos diversos textos que nós temos à nossa disposição. Nós precisamos entender. Jesus cumpriu todas as profecias feitas a respeito dele. Ele também nos apresentou o modelo correto para nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. E ele fez tudo o que era necessário para cumprir as Escrituras. Será que nós estamos fazendo tudo o que é necessário para cumprir as Escrituras? Não para conhecer apenas. Conhecimento é muito bom, mas conhecimento sem prática não adianta nada. Então, nosso grande objetivo é conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Bom, eu quero começar dizendo que nós queremos olhar, insistir. Toda essa série, todo esse movimento, todo esse grupo de estudos tem um grande objetivo: que nós passemos a retornar às Escrituras, para que tudo que nós façamos seja de acordo com a Bíblia. E hoje nós queremos olhar como Jesus, quando chega à Terra, quando começa seu ministério, como é que ele se relaciona com as Escrituras. Nós já explicamos em lições anteriores que no tempo que Jesus circulava na Terra, nós não tínhamos uma Bíblia como nós temos hoje, montada. Primeiro que o Novo Testamento estava sendo composto. Depois que Jesus morre e ressuscita, leva mais de 30 anos, no mínimo, para o primeiro texto que nós conhecemos como Novo Testamento ser escrito. Então estava sendo produzido. O que nós conhecemos como Antigo Testamento, todo ele já estava escrito, mas ainda não havia um consenso entre os líderes daquela época sobre qual era o texto definitivo do Antigo Testamento. Isso vai acontecer no ano 100, entre os judeus, quando eles de fato reúnem tudo aquilo que foi separado e tratado como escritura sagrada, eles fazem um determinado ajuste e definem os 39 livros
como livros inspirados, os judeus. Depois, séculos depois, o primeiro grupo de cristãos vai fazer um concílio para reunir os escritos do Antigo com os escritos do Novo, e depois os protestantes, depois da Reforma, novamente se reúnem para definir qual testamento eles iam seguir em relação ao Antigo, porque havia alguns livros que eles não aceitavam, e aí é feita a composição final da Bíblia. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, e aí está uma questão de entendimento sobre o Antigo Testamento. Mas no tempo de Jesus, os escritos que Jesus vai citar, todos eles são aceitos como canônicos, tanto por católicos, tanto por judeus, tanto por evangélicos. Então, tudo que Jesus cita da produção do Antigo Testamento, ele cita de livros que depois foram aceitos pelas 3 grandes correntes ligadas à religião, tanto a corrente judaica quanto a corrente evangélica e católica, que seguem o Antigo Testamento como parte do livro sagrado. Bom, mas o que Jesus então fez? Como é que é essa questão de que Jesus cumpriu as Escrituras? Aí agora começo a te convidar a fazer uma grande jornada comigo pela Bíblia, porque nós vamos ver dessa primeira parte aqui os textos que são citados, as promessas da vinda de Jesus e o cumprimento. Entenda, nenhum outro personagem da história foi previsto, foi predito, foi profetizado com tantas informações sobre sua vida, seu ministério, até como ele morreria e o que aconteceria com ele depois da morte, como aconteceu com Jesus. Nenhum outro personagem. Não há nenhuma outra pessoa na história que tenha sido tão profetizada e com tantos detalhes como foi a vinda de Jesus, que é o Messias, o Cristo esperado. E isso nós vamos ver em alguns textos. Primeiro, há uma promessa feita para que alguém viria, já falei dessa promessa em várias aulas, que alguém viria que resolveria o problema da separação entre o homem e Deus, o problema do mal, o problema da serpente, que simbolizava o diabo. Está em Gênesis 3,15, que diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, depois que o homem e a mulher pecam, são separados de Deus e atribuem aquilo à serpente. A serpente era o Satanás encarnado ali. E aí Deus dá essa promessa de que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a melhor época da história, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, aquela promessa de Gênesis 3,15, Paulo, ao falar aos Gálatas, fala para eles: olha, essa promessa foi cumprida porque Jesus veio nascido de mulher, como aquele que seria a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Outra promessa: ele será da linhagem de Abraão. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão ainda, antes de ser Abraão: sai de sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que ele mostrarei. Abrão ainda era alguém que estava lá vivendo, junto com sua família, com seus pais em Ur dos Caldeus. Deus o retira dali e manda que ele siga para um novo local. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Promessas para Abraão. Ainda Abrão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus diz para Abrão: por meio de você, da sua descendência, da sua geração, todas as terras serão abençoadas. Muito bem. Lá em João 11, 51, 52, nós vemos o quê? Então, não disse isso de si mesmo, mas quando o sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Isso é muito importante. A promessa de Deus sobre essa descendência de Abraão, que abençoaria todas as nações, ela amplia a ideia de que a bênção estava apenas sobre os descendentes de Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E aqui, em João 11, 51, 52, fala que
todos os filhos estariam reunidos como um só povo. Então, todos nós, não judeus, somos reunidos em Cristo como um só povo, a sua família. Ele sairá da casa de Davi. Essa promessa está em 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Preste atenção, que parece que ele está falando do filho de Davi. Mas olha a sequência. Será ele que construirá o templo e em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. A descendência vem de Davi, era realmente Salomão, mas o trono de Deus estaria estabelecido para sempre. Bom, Salomão não viveu para sempre. Quem é que vai ocupar esse trono para sempre? E aí, Marcos 11, 9 a 11 diz assim: os que iam adiante dele seguiam e gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo e observou toda a sua volta, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. O reino vindouro de Davi, o reino eterno de Davi. Esse reino é ocupado por Jesus Cristo. Esse trono. Seguindo, também sobre a vinda de Jesus, não apenas Jesus é mencionado, como até mesmo aqueles que iriam trabalhar para anunciar Jesus. Até o profeta, que seria o mensageiro da vinda de Jesus, foi profetizado também. Malaquias 3:1 diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Malaquias anuncia o que recebe de Deus, dizendo que o mensageiro de Deus, o mensageiro do Cristo, o mensageiro do Messias, viria antes dele anunciando, e seria ele também profetizado. Bom, quem é esse mensageiro? Esse mensageiro é João Batista, filho de Zacarias. Lucas 1, 13 a 17 diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Zacarias era idoso, Isabel também, que era sua esposa. Eles não tinham condição de ter filhos. Vem um anjo e anuncia para ele que ele teria um filho. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. E ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ou seja, já habitaria nele o Espírito Santo de Deus desde antes. Ele era um ungido, um escolhido. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e aos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Malaquias faz a promessa de que viria João. Lucas esclarece que essa promessa foi cumprida em João Batista, o mensageiro que anunciaria a vinda de Jesus. Também dizia que ele nasceria de uma virgem. Onde é que está escrito isso? Em que lugar da Bíblia está escrito isso? Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele o chamará Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Muito bem. Lá em Mateus 1,18, o assustado José, com a sua esposa que tinha ficado grávida, antes de ser esposa, uma noiva, que ele ainda não tinha tido relação com ela fica grávida, e agora? E aí vem a explicação de Mateus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, o seu nascimento é um milagre, e esse milagre foi anunciado por Isaías, e Mateus registra o seu cumprimento. Até onde ele nasceria? Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenas entre os clãs de Judá, Belém era um dos menores lugares, menos importantes em toda a história de Judá. Apesar dali ter nascido Davi,
mas era um lugar sem grande importância. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então Belém abrigaria o nascimento do Rei eterno, Jesus Cristo. Mateus 2:1. Mateus 2:1. Depois foi que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então Jesus nasce em Belém. É muito interessante você ler Mateus, porque Mateus ele vai construindo e vai mostrando todas as profecias do Antigo Testamento acerca de Jesus, e ele vai colocando e fazendo ligações para mostrar onde elas foram prometidas e aonde está o seu cumprimento. Também diz que ele seria desprezado, injuriado, rejeitado, condenado, e ali tem vários versículos citados, você pode olhar qualquer um deles. Eu separei Isaías 53 e ainda fui num capítulo específico, que diz assim: mas ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Então, Isaías, esse é um grande trecho de Isaías que começa no capítulo 52, versículo 13, vai até o versículo 12 de Isaías 53. Eu peguei apenas um pequeno pedaço que falava das dores do Messias. Essa era a promessa, a profecia. Lá em Mateus, estou enganado, em João, capítulo 19, dos versículos 15 a 18, olha o cumprimento. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. A multidão agora se tornou toda ela romana. Era toda Judéia, eram todos judeus que odiavam Roma, mas nesse momento se tornam romanos para pedir a condenação de Jesus. Respondeu-lhes os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 ladrões, cada um do seu lado. E você conhece a história da crucificação, você sabe que entre ele ser levado para ser crucificado, o quanto Jesus sofreu na mão daqueles homens, cumprindo o que estava previsto em Isaías, nos versículos capítulos 52 e 53. Seguindo, ainda no cumprimento das profecias, ele ressuscitará. A promessa de que ele ressuscitaria, dos textos citados ali, um dos melhores que eu encontrei foi Salmo 16:10, que diz: porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Jesus não foi sepultado e ali seu corpo foi decomposto pela ação biológica e química que acontece com qualquer pessoa que morre. Antes disso, ele ressuscita. E aí isso é com Lucas faz o atestado da ressurreição. Interessante que Lucas é médico. Então esse texto vem de um médico atestando a ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que foi lhes dito, do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, cumprimento daquilo mesmo que Jesus falou a respeito dele aconteceu também em relação às promessas do Antigo Testamento. Mas não apenas ressuscitou, ele vai voltar. Daniel diz assim: eis que vem com as nuvens e todo o olho... capítulo 7, 13 e 14 de Daniel. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. E ele se aproximou do ancião, foi conduzido à sua presença. A eles foram dados autoridade, glória, reino. Todos os povos, nações, homens, de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. Seu reino jamais será destruído. Daniel falando do servo, do filho do homem, daquele que viria
daquele que se tornaria o Rei eterno. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Jesus tem promessas sobre sua vinda, seu nascimento, seu ministério, sua história, até como ele seria condenado, morto, como ele ressuscitaria, como seria sua volta gloriosa. E tem versículos paralelos que mostram o cumprimento dessa ordem de profecias. É muito importante que você sempre faça a comparação. Eu apenas fiz um recorte. No próprio ensino do estudo que está na revista e que está apresentado na tela, tem muitos outros versículos para serem comparados. Eu fiz apenas um pequeno recorte em função do nosso tempo. Jesus cumpriu a sua missão. Bom, ele aceitou a sua autoridade. Quando ele falava sobre a palavra de Deus, a autoridade da Bíblia, ele se referia a ela como palavra de Deus. Vamos ver Mateus capítulo 19, versículo 4, quando ele está tratando a respeito do homem e da mulher, do casamento, ele vai dizer assim: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então ele puxa aqueles que estavam ali, colocando ele contra a parede, para que eles lembrassem do que estava escrito a respeito da criação do homem e da mulher. E isso chamando também Deus, o Pai, de o Criador. Então ele reforça na cabeça deles a palavra de Deus e a palavra de Deus como centro, como parte objetiva do ensino que eles estavam fazendo. Ele também cria que a Bíblia toda era igual em autoridade. Lucas 24, 25 a 27 diz assim: e ele lhes disse: como vocês custam a entender? Como demoram em a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? Agora o Jesus ressurreto, ele volta, ele se encontra com seus discípulos e eles têm dificuldade para entender o que está acontecendo. E é muito interessante. Eles caminharam com Jesus por 3 anos, mas só quando o sopro do Espírito é colocado no coração deles, quando eles têm o Espírito Santo completa a obra, é que eles conseguem compreender a pessoa de Jesus e a sua história. E nesse momento, depois de ressuscitado, ressurreto, Jesus vai dizer para eles: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes tudo o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Tudo que nós falamos agora, mas muito mais amplo do que isso. Jesus pegou cada um dos textos ali, cada uma das explicações e mostrou para eles: olha, sabe essa profecia que fala sobre isso? Eu sou o cumprimento dela. E foi mostrando um a um tudo o que aconteceu nesse momento para esses discípulos que agora estavam diante do seu Senhor ressurreto. Ele aceitava todas as histórias e milagres registrados como verdadeiros. Ele vai fazer uma citação a Jonas, no versículo que nós separamos. Diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós estudamos sobre isso. Jesus está fazendo aqui uma interpretação de algo que aconteceu no passado e está projetando no futuro. Isso nós chamamos de alegoria. Ele pega lá a história de Jonas e ele mostra a história de Jonas sendo apresentada agora como uma tipologia do que aconteceria com ele. Assim como Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, eu também ficarei 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitarei. Jesus pegando trechos da Bíblia e aplicando à sua própria vida. Ele também colocou o selo sobre o Novo Testamento. Como eu falei, no tempo em que Jesus estava caminhando com eles, a produção do Novo Testamento não existia ainda. Nesse momento, inclusive, as memórias estavam sendo construídas nos autores dos primeiros evangelhos. Só depois de 30 anos da morte de Jesus é que Paulo vai escrever as primeiras cartas. Então, enquanto isso, o que precisaria para que isso acontecesse? Ele faz uma promessa, está em João 16,13, que vai dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então ele está dizendo: olha,
o Espírito Santo ainda vai conduzir vocês para que, além de aprender, possam ensinar tudo o que está acontecendo. E esse ensino fica registrado no que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento, que é o conjunto de escritos feitos a partir da vida de Jesus, com toda a explicação e aplicação do Antigo Testamento. Então Jesus aceitou a autoridade da Bíblia e a defendeu entre nós. Terceiro ponto que o autor apresenta, ele mostra Jesus usando a Bíblia no seu dia a dia, nos seus embates, nos seus ensinos, nas suas orientações. Você pega o Sermão do Monte, que é o melhor e mais completo grupo de ensinos de Jesus, reunidos, que está no capítulo 5 a 7 de Mateus. Você vê Jesus aplicando a palavra de Deus em todos aqueles ensinamentos. Nada ali é novo. Tudo Jesus pega os ensinamentos que já estavam na lei, nos escritos, nos profetas, e ele trabalha aplicando para que o povo entendesse o que fazer com aqueles ensinamentos. Mas, além disso, no decorrer da sua vida, ele foi em outros momentos também usando a Bíblia para fazer explicações. Bom, ele enfrenta o diabo no começo do seu ministério, quando ele está lá no deserto, ainda em preparação, ele se encontra com o diabo. E ali, aliás, o diabo é que vai procurar Jesus. Jesus não vai se encontrar com o diabo. Ele está em oração e o diabo vem tentá-lo no momento de oração. Mateus 4, capítulo 4 a 11. Tem uma coisa muito interessante nesse texto. Essa conversa que foi registrada entre o diabo e Jesus, ela é uma conversa interessante porque o diabo pega a palavra de Deus e começa a provocar Jesus, tentar Jesus com trechos extraídos da palavra de Deus. Ele pega um trecho e ele provoca. Você parou para pensar nisso? Jesus é tentado com a própria Bíblia. Quantas vezes nós somos enganados por pessoas que pegam a Bíblia e tiram do seu contexto e fazem aplicações vergonhosas e vão ensinar e as pessoas acabam acreditando. Satanás fez isso, tirou versículos do seu contexto e foi lá apresentar Jesus como forma de tentação, usando a própria Bíblia. Mas Jesus, o próprio autor da palavra de Deus, da inspiração, Deus, criador de tudo e todas as coisas, ele sabia exatamente o que Satanás estava fazendo e como rebater cada um dos versículos. E assim diz, Mateus, capítulo 4, versículos de 4 a 11. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ora, onde é que está escrito? Jesus falou que estava escrito. Aonde está escrito? Deuteronômio 8:3. Depois você vai lá e confere se isso aqui está escrito mesmo em Deuteronômio. Mas Satanás vem e continua. E ele diz assim, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás cita Salmos para Jesus. Ele pega um texto de Salmos e cita. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aonde está escrito isso? Deuteronômio 6:16. Jesus de novo vai em Deuteronômio e dá uma resposta baseada na Bíblia para Satanás, que não desiste. E continua. Depois o diabo levou a um monte alto, prostrou, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e de seu esplendor lhe disse, tudo isso lhe darei se você me prostrar e adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adivinha onde? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Então o diabo deixou e os anjos vieram e lhe serviram. Jesus rebate todas as tentações usando a palavra de Deus, especialmente o livro de Deuteronômio, para rebater Satanás. Ele enfrentou as pessoas que o criticavam. E aí o texto que o autor recomenda é um texto muito interessante. Aliás, um dos textos que tem sido tirado do contexto. Num momento em que vivemos uma época, eu espero que daqui a alguns anos, se essa aula for novamente escutada por alguém, que nós estejamos vivendo uma outra época. Estamos vivendo um período tão difícil em que o armamentismo tem crescido
E cristãos têm defendido a presença de armas, que cada um tem que se armar. E alguns chegam a usar textos e dizer que Jesus, se aqui estivesse, eu vi um líder, grande líder religioso, dizer que se Jesus estivesse aqui, ele usaria uma arma também. Será mesmo? Será mesmo que Jesus usaria uma arma? Porque quando teve a oportunidade de usar a arma, não foi assim que ele agiu. Olha aqui, no capítulo 22. Aliás, talvez na hora que ele mais precisaria de uma arma. Mateus 22, 29 a 32. Jesus está sendo preso, Pedro saca uma arma, corta a orelha do soldado, e aí Jesus diz para ele assim: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Perdão, perdão. Mateus 26, 52 a 54, né? Antes um pouco, tudo isso que eu falei aqui é relativo ao próximo texto. Aqui é quando eles o criticavam. Eu vou voltar nesse assunto. Esse assunto é muito importante, eu vou repetir o que eu falei. Mas aqui é a questão da crítica a Jesus. Enquanto Jesus era criticado, e eles vão dizer assim: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui era uma questão sobre casamento. Se no céu, com quem? A mulher casou 3 vezes, com 3 pessoas diferentes, com quem ela ficaria casada? Jesus diz assim: e aqui ele está tratando com saduceus, que não acreditavam em ressurreição, mas queriam saber com quem uma mulher fica casada no futuro. Se eles não acreditavam, para que queriam saber isso? Né? Na ressurreição, as mulheres não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Queridos e caríssimos saduceus que aqui estão querindo Jesus. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, ele reforçava com a Bíblia a questão da ressurreição. E aí, voltando, que o próximo tema é esse, ele enfrenta sofrimento e morte. E aí, voltando aqui, para não perder o ponto, um assunto tão importante, no momento em que se diz que todos nós temos que ter armas e nos defendermos com armas, e inclusive um líder vem dizer que Jesus, se aqui estivesse, não lutaria com pães, mas com armas, na cabeça dele, do Jesus que ele acredita, da maneira que ele acredita, que não é o Jesus bíblico, quando Jesus precisou de armas, quando ele precisou realmente de alguém que o defendesse com armas, olha como ele agiu. E aí aprenda com Jesus qual é a maneira correta. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunharem a espada, pela espada morrerão. Precisa dizer mais alguma coisa? Está claro aqui. Vocês acham que eu não posso pedir a meu pai, ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Legiões de anjos. Então Jesus, se precisasse ser defendido, ele sabia como fazer. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Jesus não precisava, nem queria, nem usaria armas para se defender de nenhuma situação. É o que diz a palavra de Deus. Ele pregou a Bíblia. Em João 13, 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é também necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então ele pega um trecho da Bíblia, lá do Antigo Testamento, e mostra na vida dele, fazendo uma tipologia que nós aprendemos sobre como seria a aplicação na sua vida. Tem um texto que eu gosto muito, que, falando de como Jesus usou a Bíblia, de como ele é o cumprimento das promessas, tem um trecho que diz assim, que Jesus ele estava fazendo o que ele sempre fazia. Ele entrava nas sinagogas aos sábados e ele ia fazer um ensino da palavra. Na religião judaica daquele tempo, era comum que os homens estivessem numa sinagoga, eles tinham direito a ler um trecho da Bíblia, dos escritos que eles tinham, dos livros reconhecidos entre eles, e fazer uma explicação daquele texto. Então, Paulo usa muito essa estratégia para pregar sobre Jesus, vai fazer isso alguns anos depois. Mas Jesus fazia isso. Como ele tinha direito, como ele era um mestre reconhecido entre eles, ele entrava e lá ele fazia a leitura. E aí, quando ele estava numa sinagoga, ele foi em Nazaré, lugarejo de Nazaré, estava lá onde ele cresceu, onde ele foi criado, e ele, num sábado, entrou na sinagoga, Lucas 4, de 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. Então, não era algo diferente, não apareceu do nada, era costume, ele estava sempre lá.
Olha que privilégio daqueles homens, né? Sem saber, o próprio Deus esteve com eles em muitos desses sábados de forma visível e eles não o perceberam. Então levantou-se para ler. Então ele pegava um texto, uma porção do texto, e ele lia. E ele pegou, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, então, para que ele fizesse a leitura. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Lembra? Olha aqui. Eu vou dizer já já onde é que está escrito isso aqui. Ele pegou o livro do profeta Isaías, o rolo, porque não era um livro como a nossa Bíblia, não era a Bíblia do ministro, não era a Bíblia da mulher, não era a Bíblia do jovem, não era na linguagem de hoje, era um rolo. Nesse rolo estava escrito em hebraico o que nós vamos ler agora. Em Isaías 61, quando nós vamos ler agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus pega esse texto, pega Isaías capítulo 61 e faz essa leitura. Quando ele termina, olha o que ele vai dizer. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Ele acabou de ler um texto, ele tem que explicar esse texto. Essa era a ordem: ler e explicar. Então ele acaba, ele se assenta e agora ele vai explicar. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Meus irmãos, esse momento é maravilhoso demais. Você imagina, numa reunião nossa, numa EBD, num culto, em que o próprio Jesus pegasse um texto da Bíblia, lesse e dissesse para nós presentes ali que aquela profecia se cumpriu porque o Espírito do Senhor estava sobre aquele homem que era Jesus e ele iria começar a cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele. Um momento maravilhoso que os homens daquele local não entenderam completamente. E eu, prometendo, disse que mostraria aonde está escrito, Isaías 61, 1 e 2, Jesus leu esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isso é tão lindo que tem até uma música lindíssima com esses versículos. Toda vez que você cantar essa música, que você lê esse versículo, imagine que Jesus mesmo leu a respeito dele para um grupo que estava presente numa sinagoga e disse: olha, essa profecia está se cumprindo nesse momento. Isso é maravilhoso demais. É a palavra de Deus sendo lida, escrita e aplicada no seu devido tempo. Por fim, meus irmãos, isso tudo nos leva a crer que a volta às Escrituras é absolutamente necessário para a nossa igreja contemporânea. Ela é crucial. É urgente que nós tenhamos essa vontade, essa necessidade de fazer como Jesus, de ler a palavra, de aplicar a palavra, de ensinar a palavra, mas basear tudo na Bíblia. Eu quero só fazer o último alerta. Toda vez que alguém lhe citar um texto bíblico, que fizer uma referência bíblica, você já aprendeu em várias outras lições que você precisa ler o contexto, que você precisa pesquisar, que você precisa se aprofundar. Cuidado com profetas de caixinha de promessa. Sabe a caixinha de promessa? Caixinha de promessa, eu não a condeno de todo. Aquela caixinha que você puxa um versículo e lê aquele versículo. Tem horas que a gente está precisando de paz no coração. E aqueles versículos ajudam a gente a ter paz. Mas nenhum daqueles versículos soltos, isolados, pode produzir a convicção que nós precisamos. Tem muito profeta, muito homem e mulher que se diz mensageiro de Deus, lendo apenas caixinhas de promessas para nós e não fazendo uma leitura responsável da palavra. É nossa obrigação não se deixar ser enganado por quem distorce a palavra de Deus. Isso quando se usa a palavra de Deus. Eu já vi pregações inteiras em que nenhum versículo foi citado.
Jesus, em tudo que fez, citou a palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação. E toda vez que alguém também citar para nós, vamos conferir. Eu citei diversos versículos com vocês. Eu te peço, confira se o que eu ensinei está de acordo com a palavra de Deus. E só siga aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Por mais bonito que seja, se não está de acordo com a palavra de Deus, não serve para nada. Que Deus te abençoe. E venha participar do culto conosco e das nossas EBDs presenciais. Até lá, um grande abraço a todos.